20 plantas que fazem os agricultores faturar muito dinheiro. Você já parou para pensar em como algumas plantas podem deixar os agricultores ricos? Não estamos falando de mágica, mas de culturas que têm alta demanda, vendem bem e dão lucro de verdade. Algumas delas são comuns no dia a dia, como o café que você toma de manhã ou o milho do pastel da feira. Outras são mais especiais, usadas em indústrias, remédios ou até em produtos de beleza. O segredo está em escolher as plantas certas, plantar com cuidado e vender na hora certa. Neste texto, vamos falar de 20 plantas que fazem os agricultores ganharem muito dinheiro. Não precisa ser um expert em agricultura para entender. Vamos explicar tudo de um jeito simples, como se estivéssemos conversando na mesa da cozinha. Você vai ver que algumas dessas plantas estão mais perto do que imagina. Por que algumas plantas dão mais lucro que outras? Imagine que você tem um pedaço de terra e precisa decidir o que plantar. Se plantar alface, vai vender rápido, mas o preço é baixo e estraga fácil. Se plantar cacau, demora anos para dar fruto, mas quando vende, o valor é alto. Algumas plantas são como o gouro verde, têm procura constante, resistem a pragas ou são usadas em muitos produtos. É como comparar vender água na praia, muita concorrência, preço baixo, com vender um sorvete em um dia de sol escaldante, todo mundo quer, e você pode cobrar mais. Outro ponto importante é o mercado. Se muita gente quer comprar, o preço sobe. Por exemplo, o açaí virou moda no mundo todo, e quem planta açaí hoje vende por um valor bem maior do que há 20 anos. Já o feijão é importante, mas como quase todo mundo planta, o preço não sobe tanto. Por isso, os agricultores inteligentes buscam plantas que têm menos oferta e muita procura. Também tem a questão do clima e do solo. Algumas plantas só crescem bem em certos lugares. O café, por exemplo, gosta de altitude e clima ameno. Já a cana-de-açúcar se dá melhor em regiões quentes. Se o agricultor escolher uma planta que não combina com a terra dele, pode perder dinheiro. É como tentar plantar banana no gelo. Não vai dar certo. As 20 plantas que mais dão lucro. Vamos agora às 20 plantas que fazem os agricultores faturar alto. Vamos explicar uma por uma, mostrando por que elas são boas opções e como são usadas no dia a dia. 1. Café. Todo mundo conhece o café. É a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. O Brasil é o maior produtor de café do planeta, e quem planta café arábica, o tipo mais valorizado, pode ganhar muito dinheiro. O café é vendido para torrefadoras, que fazem o pó que você usa em casa, e também para cafeterias e indústrias. O preço varia, mas em anos bons, o saco de 60 kg pode custar mais de R$ 1.000. O segredo é plantar em regiões altas, com clima fresco, e cuidar bem das plantas para ter grãos de qualidade. 2. Soja. A soja é uma das plantas mais plantadas no Brasil. Ela é usada para fazer óleo de cozinha, ração para animais e até produtos como leite de soja e tofu. O Brasil exporta muita soja para a China, que compra toneladas todos os anos. O preço da soja sobe quando há pouca oferta no mercado mundial. Quem planta soja em grande quantidade e tem boa produtividade pode ganhar muito. O problema é que a soja precisa de muita terra e máquinas, então é mais comum em fazendas grandes. 3. Milho. Milho é usado na alimentação humana, pipoca, pamonha, farinha, e também para alimentar animais, como galinhas e porcos. Além disso, a indústria usa o milho para fazer etanol, um combustível. O Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo, e o preço sobe quando há pouca chuva ou quando outros países compram mais. Quem planta milho precisa ficar de olho no clima, porque a seca pode acabar com a plantação. 4. Cana-de-açúcar. A cana é usada para fazer açúcar e etanol, álcool combustível. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, e o preço do açúcar e do etanol depende da demanda internacional. Quando o preço do petróleo sobe, o etanol fica mais barato em comparação, e as pessoas compram mais. A cana precisa de muito sol e água, então se dá bem no centro-oeste e no sudeste do Brasil. O lado ruim é que a colheita é pesada e exige máquinas caras. 5. Algodão. O algodão é usado para fazer roupas, toalhas e outros tecidos. O Brasil é um dos maiores exportadores de algodão do mundo,
e o preço sobe quando há pouca oferta global. Quem planta algodão precisa controlar pragas, como o bicudo, que pode destruir a plantação. O algodão também precisa de muita água, então é comum em regiões irrigadas. O lucro vem quando o preço do algodão está alto no mercado internacional. 6. Cacau. O cacau é a matéria-prima do chocolate. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, mas hoje a Costa do Marfim e Gana lideram. Mesmo assim, quem planta cacau no sul da Bahia ou no Pará pode ganhar bem, porque o chocolate é um produto caro e sempre tem procura. O cacau demora alguns anos para começar a produzir, mas depois dá frutos por décadas. O problema é que a planta é sensível a doenças, como a vassoura de bruxa, que já destruiu muitas plantações. 7. Açaí. O açaí virou febre no Brasil e no exterior. Ele é usado em sucos, sorvetes, bolos e até em produtos de beleza. O Pará é o maior produtor, e o preço do açaí subiu muito nos últimos anos. Quem planta açaí em áreas de várzea, perto de rios, tem uma vantagem, porque a planta cresce naturalmente nesses lugares. O açaí dá lucro rápido, porque a colheita começa em poucos anos. O desafio é manter a qualidade, porque o açaí estraga fácil. 8. Banana. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo. O Brasil é um dos maiores produtores, e a banana é vendida fresca, em doces ou como farinha. Quem planta banana em grande quantidade e tem boa logística, transporte rápido, pode ganhar dinheiro. O problema é que a banana é perecível e precisa ser vendida logo após a colheita. Além disso, pragas como a cigatoca podem atacar as plantações. 9. Laranja. A laranja é usada para fazer suco, principalmente o suco de laranja concentrado, que é exportado para todo o mundo. O Brasil é o maior produtor de laranja do planeta, e o estado de São Paulo concentra a maior parte da produção. O preço da laranja sobe quando há pouca oferta, como em anos de seca. O desafio é controlar pragas, como o greening, que enfraquece as árvores. 10. Uva. Uva é usada para fazer vinho, suco e também é vendida fresca. O Brasil produz uvas de mesa, para comer, e uvas para vinho, principalmente no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Quem planta uva para vinho pode ganhar mais, porque o vinho é um produto caro. O problema é que a uva precisa de muito cuidado, como poda e controle de doenças. Além disso, o clima precisa ser adequado, com noites frias e dias quentes. 11. Mamão. O mamão é uma fruta muito consumida no Brasil e exportada para outros países. Ele é usado em sucos, saladas e até em remédios, como papaína, que ajuda na digestão. O Brasil é um dos maiores produtores de mamão do mundo, e o Espírito Santo é o estado que mais produz. O mamão dá lucro rápido, porque a planta começa a produzir em menos de um ano. O desafio é controlar pragas, como a mosca das frutas. 12. Abacaxi. O abacaxi é usado em sucos, doces e como fruta fresca. O Brasil é um dos maiores produtores, e o abacaxi é vendido no mercado interno e exportado. Quem planta abacaxi precisa de muita terra, porque a planta ocupa espaço. O abacaxi demora cerca de 18 meses para ser colhido, mas depois disso pode produzir por vários anos. O preço sobe quando há pouca oferta, como em épocas de seca. 13. Cocô. O cocô é usado para fazer água de cocô, leite de cocô, óleo e até cosméticos. O Brasil é um dos maiores produtores, e o Nordeste é a região que mais produz. O cocô dá lucro porque é usado em muitos produtos. A planta começa a produzir em cerca de 5 anos e continua dando frutos por décadas. O desafio é controlar pragas e garantir que os cocos sejam colhidos no ponto certo. 14. Maracujá. O maracujá é usado em sucos, doces e remédios, por causa do efeito calmante. O Brasil é um dos maiores produtores, e o maracujá é vendido fresco ou processado. A planta começa a produzir em menos de um ano, e o preço sobe quando há pouca oferta. O problema é que o maracujá é sensível a doenças, como a virose, que pode acabar com a plantação. 15. Pimenta do reino. A pimenta do reino é uma especiaria muito usada na culinária. O Brasil é um dos maiores produtores, e o Pará é o estado que mais produz. A pimenta é vendida seca e moída, e o preço sobe quando há pouca oferta no mercado internacional. A planta demora alguns anos para começar a produzir, mas depois dá frutos por décadas.
O desafio é controlar pragas e garantir que a pimenta seja colhida no ponto certo. 16. Gengibre. O gengibre é usado na culinária, em chás e em remédios, por causa das propriedades anti-inflamatórias. O Brasil produz gengibre em vários estados, e o preço sobe quando há pouca oferta. O gengibre é plantado a partir de pedaços da raiz, e a colheita acontece cerca de 8 meses depois. O desafio é controlar doenças, como a podridão radicular, que pode acabar com a plantação. 17. Acerola. A acerola é uma fruta rica em vitamina C, usada em sucos, doces e suplementos alimentares. O Brasil é um dos maiores produtores, e a acerola é vendida fresca ou processada. A planta começa a produzir em menos de um ano, e o preço sobe quando há pouca oferta. O desafio é controlar pragas e garantir que as frutas sejam colhidas no ponto certo. 18. O guaraná. O guaraná é usado em refrigerantes, energéticos e remédios. O Brasil é o maior produtor, e o Amazonas é o estado que mais produz. O guaraná demora alguns anos para começar a produzir, mas depois dá frutos por décadas. O preço sobe quando há pouca oferta, e o guaraná é vendido em sementes ou em pó. O desafio é controlar pragas e garantir que as sementes sejam colhidas no ponto certo. 19. Cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta típica da Amazônia, usada em sucos, doces e cosméticos. O Brasil é o maior produtor, e o cupuaçu é vendido fresco ou processado. A planta demora alguns anos para começar a produzir, mas depois dá frutos por décadas. O preço sobe quando há pouca oferta, e o cupuaçu é vendido principalmente para indústrias de alimentos e beleza. 20. Eucalipto. O eucalipto não é uma planta alimentícia, mas é muito lucrativa. Ele é usado para fazer papel, móveis, carvão e até óleos essenciais. O Brasil é um dos maiores produtores de eucalipto do mundo, e a madeira é vendida para indústrias. O eucalipto cresce rápido, e a colheita pode ser feita em poucos anos. O desafio é controlar pragas e garantir que as árvores sejam cortadas no momento certo. Como escolher a melhor planta para plantar? Agora que você conhece as 20 plantas que mais dão lucro, pode estar se perguntando, qual delas é a melhor para mim? A resposta depende de vários fatores. Primeiro, pense no clima e no solo da sua região. Se você mora no sul, pode plantar uva ou maçã. Se mora no Nordeste, cocô ou caju podem ser boas opções. Se mora na Amazônia, cupuaçu ou guaraná são ideais. Depois, pense no mercado. Quem você vai vender? Se for vender para indústrias, como no caso da soja ou do eucalipto, precisa de muita terra e máquinas. Se for vender para o mercado local, como no caso do maracujá ou da acerola, pode começar com menos terra. Também é importante pensar no tempo de retorno. Algumas plantas, como o milho ou o feijão, dão lucro em poucos meses. Outras, como o cacau ou o guaraná, demoram anos para começar a produzir. Se você precisa de dinheiro rápido, escolha plantas de ciclo curto. Se pode esperar, escolha plantas que dão frutos por décadas. Por fim, pense nos custos. Algumas plantas precisam de muito investimento em adubo, irrigação ou controle de pragas. Outras são mais rústicas e exigem menos cuidados. Faça as contas e veja qual planta cabe no seu bolso. Dicas para ter sucesso com essas plantas. Se você quer faturar alto com essas plantas, aqui vão algumas dicas simples. 1. Comece pequeno. Não adianta pegar um empréstimo enorme e plantar 100 hectares de café se você nunca plantou antes. Comece com uma área pequena, aprenda com os erros e vá crescendo aos poucos. 2. Cuide bem da terra. A terra é o seu maior patrimônio. Use adubo orgânico, faça a rotação de culturas e evite agrotóxicos em excesso. Terra saudável produz mais e por mais tempo. 3. Fique de olho no mercado. O preço das plantas sobe e desce. Se todo mundo estiver plantando soja, o preço pode cair. Se pouca gente estiver plantando café, o preço pode subir. Acompanhe as notícias e converse com outros agricultores. 4. Invista em qualidade. Se você produzir um café especial ou um açaí de alta qualidade, pode vender por um preço maior. Invista em técnicas que melhorem a qualidade do seu produto. 5. Tenha um plano B. Se uma plantação der errado, você precisa ter outra fonte de renda.
Pode ser uma horta para consumo próprio, criação de galinhas ou até um pequeno comércio. 6. Use tecnologia a seu favor. Hoje em dia, existem aplicativos que ajudam a controlar pragas, monitorar o clima e até vender produtos. Não precisa ser um expert em tecnologia, mas vale a pena aprender o básico. 7. Faça parcerias. Se você não tem dinheiro para comprar máquinas, pode fazer parcerias com outros agricultores. Também pode vender seus produtos diretamente para supermercados, restaurantes ou indústrias, pulando os intermediários. Conclusão: plante com inteligência e colha lucro como você viu. Existem muitas plantas que podem fazer os agricultores faturar alto. Algumas são mais comuns, como o café e a soja. Outras são mais exóticas, como o cupuaçu e o guaraná. O importante é escolher uma planta que combine com o seu clima, solo e mercado. Lembre-se, não existe planta mágica que dê dinheiro sem esforço. Todas exigem trabalho, cuidado e paciência. Mas se você fizer as escolhas certas, pode transformar um pedaço de terra em uma fonte de renda estável e lucrativa. Se você está começando agora, comece pequeno. Escolha uma ou duas plantas, aprenda tudo sobre elas e vá crescendo aos poucos. Se já é um agricultor experiente, pode diversificar e plantar algo novo, como o açaí ou o eucalipto. O Brasil é um país abençoado com terra fértil e clima variado. Temos tudo para ser uma potência agrícola. Basta plantar com inteligência, cuidar da terra e vender com estratégia. Assim, você também pode fazer parte desse grupo de agricultores que faturam uma fortuna com o que plantam. Aqui vão mais algumas dicas para você escolher as plantas certas e aumentar seus lucros na agricultura. Primeiro, pense no que as pessoas estão comprando. Por exemplo, o abacate virou febre nos últimos anos, principalmente o tipo Hass, que é usado em receitas saudáveis e até em restaurantes finos. Um pé de abacate bem cuidado pode produzir frutos por décadas, e o preço no mercado só tem subido. Outra fruta que está em alta é o mirtilo, ou blueberry. Ele é pequeno, mas vale muito, porque é considerado um superalimento e é exportado para vários países. Quem planta mirtilo em regiões mais frias, como no sul do Brasil, consegue vender por preços altos, especialmente para mercados gourmet e lojas de produtos naturais. Se você mora em uma região quente e úmida, como o Norte ou Nordeste, pode investir em plantas como o cupuaçu ou o guaraná. O cupuaçu é usado em sucos, sorvetes e até em cosméticos, e o guaraná é matéria-prima de refrigerantes e energéticos. Os dois têm mercado garantido, tanto aqui quanto no exterior. Outra opção é o cacau, que além de ser a base do chocolate, também é usado em produtos de beleza. O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo, e quem planta com qualidade consegue vender por bons preços. Para quem prefere plantas que não precisam de tanto espaço, as ervas aromáticas e medicinais são uma ótima pedida. Alecrim, manjericão, hortelã e lavanda são fáceis de cultivar e têm demanda constante. Você pode vender para restaurantes, mercados ou até secar e embalar para vender como tempero ou chá. A lavanda, por exemplo, é usada em perfumes, sabonetes e produtos de relaxamento. Uma pequena área plantada pode render muito, porque o valor agregado é alto. Se você tem um terreno maior e quer algo de longo prazo, as árvores frutíferas são uma boa escolha. Manga, laranja e limão são clássicos que nunca saem de moda. A manga, por exemplo, é exportada para vários países, e o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Já o limão Tahiti é usado na indústria de sucos e até em remédios. Plantar árvores exige paciência, porque demora alguns anos para começar a produzir, mas depois o retorno é garantido por muito tempo. Outra planta que está ganhando espaço é o bambu. Ele cresce rápido, não precisa de muitos cuidados e tem várias utilidades, desde construção civil até móveis e artesanato. O bambu também é usado para fazer carvão ecológico e até tecidos. Quem planta bambu pode vender para indústrias, lojas de decoração ou até para projetos de reflorestamento. Mas lembre-se, antes de escolher o que plantar, pesquise bem. Converse com outros agricultores da sua região, veja o que está vendendo bem nos mercados e feiras, e calcule os custos. Às vezes, uma planta que parece lucrativa pode exigir muito investimento em adubo, irrigação ou mão de obra.
Outras vezes, uma planta simples, como a mandioca ou o milho, pode ser mais rentável porque tem menos custos e vende o ano todo. Também é importante pensar em como vender. Não adianta plantar muito se você não tiver para quem vender. Hoje em dia, muitas pessoas estão vendendo direto para o consumidor, seja em feiras, pela internet ou até entregando em casa. Quem planta hortaliças, por exemplo, pode fazer cestas orgânicas e vender para famílias da cidade. Quem planta frutas pode fazer polpas congeladas ou doces e vender para mercados e padarias. O segredo é encontrar o seu público e oferecer um produto de qualidade. E não se esqueça de cuidar da terra. Plantar sempre a mesma coisa no mesmo lugar pode esgotar o solo e atrair pragas. Faça rotação de culturas, use adubos naturais e evite agrotóxicos em excesso. Uma terra saudável produz mais e melhor, e isso faz toda a diferença no seu lucro. No fim das contas, o que faz um agricultor ganhar dinheiro não é só a planta que ele escolhe, mas sim o jeito como ele trabalha. Quem planta com planejamento, cuida do solo e vende com inteligência consegue transformar até mesmo um pequeno sítio em uma fonte de renda sólida. O Brasil tem tudo para ser um gigante da agricultura, e você pode fazer parte disso. Basta começar, aprender com os erros e não desistir. Com o tempo, o esforço vai valer a pena.